Gente, vamos lá, vamos começar nosso papo de hoje. Eu tenho bastante coisa para te dizer, para conversar com você, porque, como você sabe, estamos aí atrás do entendimento do Evangelho de Lucas. O médico Lucas, que escreveu de forma tão precisa, diante de uma pesquisa muito grande, e trouxe a nós essa narrativa. Na verdade, ele escreveu para quem mesmo, gente? Estão melhorando. Já estamos na 64ª conversa, vocês estão melhorando, dia a dia. Teófilo foi o cara que custeou, que de alguma forma fez com que Lucas se mobilizasse para fazer a pesquisa que fez, escrevesse. Esse texto chegou até nós, realmente cheio de nuances e detalhes importantes para nossa fé, para acrescentarem a nossa fé, né? Então, vamos lá para Lucas 19, versículo 11. De onde nós viemos? Nós viemos da conversa de Jesus com Zaqueu. O japonês, fala para os caras que está fazendo um barulho bem grande aqui, para ver se eles tiram, por favor. Fala para eles. Então, nós, semana passada, conversamos sobre Zaqueu, lembra? Aquela conversa meio com cara de escola bíblica dominical, escola de férias, né? Foi bem legal a conversa que nós tivemos semana passada e esclarecedor em muitos aspectos. Teve gente que disse para mim assim, puxa, eu nunca pensei sobre o quanto Zaqueu se dispôs a colocar aos pés de Jesus, né? Sobre o seu arrependimento, e foi bem esclarecedor nesse sentido. Eu fiquei bem feliz, porque é o que a gente quer, né? Que a comunidade perceba, de repente, algumas nuances não tão claras no texto. Mas hoje a gente entra para uma conversa um pouco mais séria, eu diria, mas não menos importante, não menos legal para a gente aprender um pouco mais dessa caminhada de Jesus que começou lá no capítulo 9 e está aqui. Estamos lendo até agora, é a caminhada de Jesus que está chegando em Jerusalém. Então vamos lá, Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre saiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele, o Senhor, não é gente, voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. É um texto duro, né, gente? Um texto, assim, diferente. Mas eu quero propor para você hoje, que você abra o seu coração para algumas coisas que eu vou te dizer aqui. Por quê? Porque entender as Escrituras, não se engane, é um processo que exige de nós
constante refinamento. Ninguém sabe tudo. Deus é incrível nesse sentido, né? E você já deve ter tido essa experiência. Puxa, eu já escutei tantas vezes esse texto, agora escutei alguém, li alguma coisa que, puxa vida, nunca tinha pensado dessa maneira. Esse é um processo de entendimento do texto bíblico que constantemente deve acontecer conosco. E não se engane, a interpretação das Escrituras, ela deve ser sempre provisória. E mais, nós precisamos nos lembrar que interpretamos o texto à luz da nossa cosmovisão. Essa é uma palavra que a gente não usa muito, na teologia até se usa mais, mas cosmovisão é aquilo que molda o nosso jeito de encarar o mundo e de ler a vida, ou seja, a lente que nós temos para interpretar tudo e todos ao nosso redor. Essa lente inclui a nossa língua, inclui a nossa cultura, inclui a história, a política, inclui a religião. Todos nós carregamos pressupostos, valores, informações sobre essas coisas que eu disse e muitas outras. Isso forma a maneira como nós interpretamos as coisas. Então, nós temos uma maneira diferente de ver coisas. Eu, por exemplo, te lembro que você já deve ter visto algum documentário sobre a vida das tribos indígenas. Vamos pegar alguma tribo aqui no norte do Brasil, lá no Amazonas, lá para aquele lado. Muitas delas é comum você ver as mulheres sem nada cobrindo seus seios, né? E a gente olha aquilo e a gente pode até dizer, é normal, tal, mas é meio desconfortável, assim, nós somos ocidentais aqui, a gente não se sente muito à vontade. Acontece que a leitura que essas pessoas têm é completamente diferente da nossa. As mulheres não imaginam que o seu seio é um órgão sexual, elas imaginam que o seio é um instrumento para amamentar os seus filhos, então não tem problema nenhum que isso fique à mostra. Esse é um tipo de colocação que a gente faz para a gente entender essa diferença que há entre nós e outros, e às vezes entre nós e nós, aqui perto. Portanto, a nossa forma de enxergar o texto bíblico deve estar sempre sendo aprimorada. E há um fator muito importante que influencia a nossa forma de enxergar as coisas, que é o sistema econômico em que nós vivemos. E o sistema econômico em que nós estamos inseridos, no caso o capitalismo, influencia demais a maneira como nós lemos textos como este que nós leremos hoje. E a gente vai chegar já nessa questão. Bom, o texto começa nos mostrando que havia um entusiasmo apocalíptico de quem, na cabeça de quem estava andando com Jesus. Vamos lá, versículo 11, primeiro versículo do texto. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, já estava chegando no seu lugar de destino, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso, Jesus disse. Então a parábola, ela surge, gente, porque Jesus percebe que aquele pessoal que está andando com ele, achou que o reino chegaria de uma vez por todas, daqui a pouco. Já. Isso era de se esperar, porque vamos nos lembrar que nós conversamos semana passada sobre Zaqueu. A história de Zaqueu termina com Jesus dizendo o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Isso é significativo. Vamos lembrar que nós estamos lendo o texto de Lucas na correria, né? Na carreirinha, um texto atrás do outro. Eu não posso desprezar o que vem antes. O que vem antes é isso, Jesus declarando salvação na casa de um publicano. Então aí nós temos um cenário, gente, que cria no coração das pessoas essa expectativa apocalíptica que eu quero te explicar melhor daqui a pouco. Porque você tem Jesus, um Messias, um profeta muito poderoso, no mínimo. Uma pessoa que vem curando, que vem salvando, que vem falando coisas, que vem enfrentando o Império Romano. Esse é o Messias. É o que eles estão percebendo. Junte-se a isso, a época, Páscoa. Jerusalém estava apinhada de gente para celebrar a Páscoa. E era um ótimo momento para se levantar alguém com o perfil de Jesus,
para cumprir aquilo que está, por exemplo, em Amós 5,18, o dia do Senhor. Está chegando, vai somando, sabe como é que é? Jesus, mais Páscoa, mais um publicano declarado como salvo. Quando a gente junta todas essas coisas, a gente tem uma ideia, eles, aliás, tiveram a ideia de que o reino está chegando. Mas cuidado, porque não é o reino de Jesus, é o reino que Israel esperava. Lembra? Israel sempre esperou um Messias militar, político, um líder governamental, um patriota, um nacionalista, queria colocar Israel novamente no plantel das grandes nações. Quando eles somam tudo isso, pronto, o reino está chegando. Uau! Jesus percebe e apresenta essa parábola. E essa parábola fala sobre o que, gente? Fala sobre o reino. Jesus quer colocar as coisas em ordem. O reino de Jesus não é o que eles têm na cabeça. O reino de Jesus chegou, mas ele ainda está no futuro. É bem complicado para a gente entender isso, né? Um pouco. Ele chegou, mas ele está plenamente no futuro. O reino está próximo, mas ao mesmo tempo está distante. Os seguidores de Jesus jamais saberão a hora em que o reino virá completamente, mas os sinais do reino já estão entre nós. Ou seja, a parábola trata do reino de Deus e deixa claro que o estabelecimento completo do reino de Deus ainda vai demorar um tempo. Não é no tempo que eles imaginam, e Jesus está tentando explicar isso para eles. E é difícil mesmo. Aliás, é difícil para a gente compreender essa coisa de como é que o reino funciona, se nós não estamos atentos ao que Deus está fazendo. Isso passa batido, como a gente costuma dizer, entre nós. Mas é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ele vai construir essa ideia sobre o reino que já chegou, sobre a sua morte e ascensão ao céu, sobre o tempo em que ele deixará os seus discípulos sozinhos, né, como é o nosso caso hoje, e a sua volta. Então, gente, é importante que a gente comece a nossa conversa em cima dessa introdução. O que é que está acontecendo? Jesus está esclarecendo para aqueles caras, o reino não está vindo agora, e nem vai vir no tempo que vocês imaginam, e o detalhe é, o que é que vocês viverão? Como vocês viverão nesse tempo em que o Senhor vai e demora para voltar? A gente vai conseguir entender isso fácil hoje. Mas vamos lá, parábola. A parábola começa assim no 12. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Quando Jesus, vamos começar por aí, solta essa frase, o radar deles acende. Por quê? Porque isso aqui é uma situação política conhecida de todo mundo. Tipo assim, imagine que alguém começa alguma história falando assim, houve um tempo em que existia ditadura militar num certo país. Bom, imediatamente você liga, você sabe que nós vivemos isso há poucas décadas atrás. Então, quando Jesus solta essa frase, opa, já sei do que ele está falando. Do que é que Jesus está falando? Ou o que é que Jesus está usando para trazer essa parábola? Bom, você sabe que nós estamos num momento histórico aqui, primeiro século, o Império Romano domina a Palestina, domina Israel, ok? E Herodes foi um grande rei que foi usado pelo Império Romano para dominar aquela região. É o primeiro rei a serviço de Roma, que começa o seu reinado em 74 a.C. e morre 4 a.C. Herodes o Grande, é o pai e tal. Ele tem 4 filhos. Quando ele morre, o domínio dele é dividido, tá certo? E um filho dele chamado Arquelau, também você vai encontrar Herodes Arquelau, ele, pelo testamento do pai, ele vai se tornar senhor dessa região onde Jesus está. Você quer saber historicamente uma referência sobre isso? Mateus 2, 22, está falando sobre isso, ok? Ele viaja para Roma. Chega lá em Roma, ele tem o interesse de que César Augusto, o grande imperador romano, dê para ele a condição de sucessor do pai naquela região da Judéia, ok? Para que ele fosse rei na Judéia. Só que há uma resistência política dos judeus contra ele.
Olha só, que você vai entender já já o que está acontecendo. E aí, ele toma posse daquela região da Judéia, mas ele sempre tem uma resistência dos judeus, ele não recebe sequer o título de rei. Na prática ele é rei, mas ele não recebe o título de rei. Você está entendendo? É uma situação política pertinente àquela época, aquele momento histórico que os judeus conhecem muito bem. Então eu vou ler de novo o versículo 12, que diz: certo homem nobre saiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Pronto, acendeu o radar do pessoal, como eu já te disse. E aí, Jesus começa a dar detalhes sobre o comportamento desse rei. Preste bem atenção, o link histórico termina aqui, porque a partir de agora é Jesus apresentando uma parábola, mas eles já estão espertos e escutando o que está acontecendo. O senhor da parábola, ele informa que vai viajar e que ele voltará como rei. Ele chama alguns servos seus e distribui bens entre eles, está no 13. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Muito bem. Aquele senhor da parábola que Jesus apresenta, chama alguns caras lá que trabalhavam com ele, servos, e dá a eles minas, é um dinheiro alto, tá bom? Valor alto aqui, trabalho de muito tempo de um trabalhador, dinheiro, né, ganho por um trabalho exaustivo de alguém. E aí ele diz, negociem até que eu volte. Essa frase merece a nossa atenção, porque quando nós a vemos assim, ela significa ganhem o máximo possível até eu voltar. E você deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes, como eu também ouvi. A primeira coisa aqui é que a volta do rei está definida, a volta do Senhor está definida. Eu vou voltar, então ganhem até que eu volte. Mas a interpretação dessa frase pode ser outra. O grego nos permite uma variação de interpretação. E aí é que a gente começa a perceber uma possível, um outro caminho dentro do entendimento dessa parábola. Eu quero apresentar essa outra possibilidade, lendo com você novamente o 13, mas com essa mudança. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem, porque eu voltarei. Porque eu voltarei pode ser interpretado como alguma coisa que não aconteça. É uma afirmação do Senhor: eu voltarei, viu? Então, abre-se a possibilidade de que ele não voltará. Ou seja, a volta, a partir dessa interpretação, é vista pelos servos como uma possibilidade. Olha, toma aqui meu dinheiro e trabalhem aí, porque eu vou voltar, viu? Mas pode ser que ele não volte. Isso fica mais forte ainda quando a gente continua a leitura, porque no 14 diz o seguinte: mas os seus concidadãos o odiavam. Quem? Esse senhor. E enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Agora então eu tenho uma resistência. Primeiro eu tenho uma possibilidade de que ele não volte. E agora entra no cenário uma resistência. Havia uma resistência ao reinado daquele senhor. Pode ser que ele não volte. Isso gera o quê? Instabilidade política. E é uma realidade, inclusive, pautada na informação histórica que nós trouxemos agora há pouco. Por quê? Porque Herodes o Grande conseguiu reinar, mas Herodes Arquelau não conseguiu reinar. Com esses links, nós vamos construindo essa possibilidade de que aquele rei talvez não volte. Há uma instabilidade política na situação apresentada por Jesus. E o que é que acontece na instabilidade política, gente? Acontece uma proteção do patrimônio. Não é assim que acontece? Se você lê um pouquinho de economia, você sabe disso. Os grandes investidores, eles ficam procurando lugares estáveis. Onde tem estabilidade? Aqui está tudo certo. Nesse país aqui tem democracia, tem uma economia saudável, as taxas estão tudo certo, eu vou colocar meu dinheiro aqui. Esse aqui não, tem uma revolução, tem um problema de eleição, tem um problema de instabilidade, tem situações jurídicas mal resolvidas, eu não vou pôr o dinheiro aqui.
Era esse cenário que está sendo construído por Jesus. Os servos sabem que aquele senhor tem uma resistência, e portanto pode ser que ele não volte. E abrir qualquer negócio era algo muito arriscado diante dessa realidade. Mexer com dinheiro e expor dinheiro e fazer negócios era algo arriscado. Esse é o cenário real dessa parábola. Quando ele distribui as dádivas aos servos, na verdade o Senhor está dizendo: quando eu voltar como rei, vai ser fácil, porque eu serei rei. E já você vai poder fazer os negócios que você quiser, não vai ter resistência nenhuma, politicamente vai haver estabilidade, está tudo certo. Mas eu quero saber, como é que você vai se comportar agora, na minha ausência e diante da resistência que existe ao meu reinado. Esse é um caminho que é diferente do que normalmente nós costumamos ouvir a respeito dessa conversa aqui. Ou seja, a questão não é multiplicar as dádivas dadas pelo Senhor. Não é esse o foco de Jesus. A questão é, qual é a fidelidade apresentada diante de um cenário perigoso? Jesus não está interessado em mostrar a multiplicação das coisas que vão ficar nas mãos daqueles servos do Senhor. Jesus quer mostrar se haverá fidelidade ou não, enquanto o Senhor está longe e enquanto ele tem uma oposição ao seu reinado naquela história. Ou seja, essa é uma realidade que atinge a nós, gente. Porque não é isso que a gente vive hoje? Onde está nosso rei? Ele foi tomar o seu lugar de rei. E nós estamos aqui esperando ele. E aqui existe uma resistência ao nosso rei. Essa parábola tem a ver com a gente, com esse momento que nós estamos vivendo. A resistência a Jesus é parte da própria história do cristianismo. Nós que estamos aqui esperando a plenitude, a completude do reino, esperando aquele que foi tomar seu lugar de glória e de honra. E a gente não precisa nem tomar muito tempo para isso, todos nós sabemos que é isso que aconteceu com Jesus, da sua morte, ressurreição e ascensão. Ele senta ao lado do Pai, e ele é colocado sobre tudo e sobre todos. Ele foi tomar o seu lugar de honra, o seu reinado se fez completo. Estamos esperando a sua volta, nós somos os servos. E aqui tem resistência, como sempre teve. Os gnósticos, com a sua especulação filosófica, resistiram ao cristianismo. Os docetistas, que não queriam o verbo que se fez carne, mas criaram um verbo espiritual, porque não acreditavam em Jesus encarnado, resistiram ao evangelho, ao cristianismo, e N situações que a gente não tem tempo de dizer aqui. Mas hoje o que nós vivemos? Vivemos uma resistência. Vivemos em uma sociedade secular, cada vez mais distante de qualquer aspecto de espiritualidade e de religiosidade. Vivemos em uma sociedade que olha para a igreja e diz: a igreja ficou velha, Deus está morto. Vivemos numa sociedade em que as lendas e criações humanas tomam o lugar de Deus, gente. Agora a galera quer saber do Thanos. Agora a galera quer saber do Kratos. Os que jogam videogame sabem, né? Quem não joga videogame não sabe o que eu estou falando. Deixa eu ver. Tem uns que sabem, tá vendo? A mitologia dos grandes escritores está tomando lugar do evangelho, gente. Se gasta mais tempo para querer saber como é que o Thanos e os Vingadores resolveram o seu problema do que Jesus e o evangelho. Se gasta mais tempo e se faz mais esforço para manter uma religião em cima do Star Wars. Aquelas espadas do Star Wars. Os caras estão mais interessados nisso. O evangelho está ficando cada vez mais demodé, mais para trás. E olha que nós vivemos algumas décadas da Europa, onde a situação é pior do que aqui. Onde as igrejas estão largadas e virando boates e virando sei lá o quê. E fechadas.
E ninguém quer saber mais do Evangelho. É dessa resistência que nós estamos falando. Ou seja, nós vivemos nessa realidade. E assim como aqueles servos, nós somos convocados à fidelidade. E a demonstração em vida da fé que temos em Cristo Jesus. É disso que esta parábola se trata. Na ausência de Jesus, entre nós, somos alertados à fidelidade completa. Mas o interessante é que a parábola continua e o rei volta, viu, gente? É bem assim, papum. Essa é uma parábola rápida. O rei entrega as coisas, tem uma resistência, ele sai, e aí o texto diz que ele volta, versículo 15. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Temos um problema com essa palavra ganhar também. Provavelmente o nosso capitalismo influenciou essa tradução. É uma palavra muito chata no grego, vou tentar reproduzi-la. Diapragmateomai. É alguma coisa parecida com isso aí. O que quer dizer? Empreender um negócio com completa dedicação e seriedade. É mais do que ganhar. Como é que vocês fizeram os negócios com o dinheiro que eu deixei com vocês? O que vocês fizeram? Vocês se expuseram ou não? Porque a possível tradução seria essa: quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios, ou a fim de saber quanto negócio foi feito. Quanto negócio vocês fizeram? Como vocês se comportaram na minha ausência? Vocês foram leais? Deixa eu ver o livro. Vocês procuraram tal fulano. Vocês colocaram uma placa na porta aqui para vender mais. Vocês se expuseram. Mesmo diante dessa resistência, vocês não tiveram vergonha do meu nome. Vocês fizeram negócios em meu nome. Quantos negócios vocês fizeram? A questão aqui, obviamente, não é lucro. É postura. É atitude. É fidelidade. O Senhor não está interessado no lucro, o Senhor está interessado no comportamento dos seus servos diante da crise. Poucos negócios demonstrariam o quê? Medo e reclusão. Mas a gente gosta de interpretar esse texto assim, né? Quanto você ganhou na minha ausência? Não é bem isso. O grego nos abre a possibilidade dessa outra interpretação que eu disse a você. Ou seja, a gente sai do foco no lucro e cai mais uma vez no foco da fidelidade. E os servos, então, diante disso, prestam contas. 16. O primeiro servo se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Vamos parar aqui nesses 2 exemplos, porque são os servos bons que aparecem primeiro, né? Eles vão na fila, vão na frente da fila. É interessante que os 2 exaltam o produto, e eles não exaltam a si mesmo. A sua mina, Senhor, rendeu 10. A sua mina, Senhor, rendeu 5. E também o Senhor não elogia o lucro, o Senhor elogia a fidelidade. Servo bom e fiel. Não é servo, incrível, hein? Quanto que você conquistou de grana para mim? Não, servo bom e fiel. Durante a minha ausência, você matou no peito e fez o que tinha que ser feito. Ou seja, Deus está mais interessado em fidelidade do que em resultados. Por que, gente? Porque resultados têm a ver com mérito. Vamos nós mergulharmos de novo no sistema capitalista, que pensa o quê? Você pode tudo, desde que você mereça poder qualquer coisa. É só você fazer por onde? Está ganhando pouco? Acorda mais cedo, vai trabalhar mais, faz mais hora extra, arruma 3 empregos, aí você vai merecer. A pessoa que está na rua, uma pessoa que está com dificuldade, não sei, acho que não tem que ajudar esse pessoal não, porque eles não fazem por merecer. Esse é o discurso do capitalismo.
Essa é a ideia do capitalismo. E nós trazemos essa ideia do mérito para dentro da nossa espiritualidade. E nós somos capazes de interpretar esse texto dessa maneira. Os que produzem mais são mais recompensados. Não, aqui a conversa é de fidelidade. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem, gente? De Deus. Quem fez crescer foi Deus. Paulo e Apolo foram fiéis e plantaram e fizeram o que tinha que ser feito. E, aliás, é um bom exemplo, né, de gente que trabalha em perseguição. Um exemplo claro é Paulo, que foi preso, que deu a sua vida pelo Evangelho. Os servos fiéis são colocados sobre maior responsabilidade. Olha outra coisa interessante. O resultado da fidelidade não é lucro. É mais desafio, mais, acho que é uma boa palavra, para que se apresente mais fidelidade. Isso é coisa do reino, né, gente? É dinâmica do reino. O reino de Deus funciona como aquele slogan do saco de pão da padaria perto da sua casa. Servir bem para servir sempre. E eu acrescentaria, servir bem para servir sempre e mais. Porque no reino de Deus é assim. Eu ouvi da boca do meu professor, Ziel Machado. No reino de Deus a coisa funciona assim. Te coloquei em pequeno problema, você foi fiel, vou te colocar em maior problema. O reino de Deus é assim. Não é lucro. É a dinâmica de se doar por mais espaço dentro do reino, ou cuidando de mais gente, ou servindo o reino de uma dimensão maior. É isso que os servos bons fazem. É assim que a gente deve viver, servindo ao Senhor para servir sempre e servir mais. É a dinâmica do reino. Veja como é diferente da nossa forma de interpretar as coisas e de viver o Evangelho. Nós gostamos de honra. Não, aqui é para servir mais, gente. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos e disse assim, então, eu estou fazendo isso para vocês aprenderem que é assim que a coisa funciona no meu reino. O maior é menor, e se ele quiser continuar sendo maior, vai ter que lavar o pé de todo mundo. Vai ter que ser o último, vai ter que servir, porque no reino de Deus as coisas são invertidas, irmão. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Jesus quebra os paradigmas que dirigem a humanidade e o sistema. Aqui mais um. O servo que é elogiado, ele não ganha bens, ele ganha mais coisas para fazer, mais gente para cuidar. Mas aí tem um servo mau, né? Vamos lá, vamos correr. O servo mau, versículo 20. Então veio outro servo dizendo, Senhor, está aqui a sua mina. Estou interpretando ele com aquela cara de, né? Está aqui a sua mina, eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo do Senhor. Porque o Senhor é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Esse aqui teve medo de que o Senhor não voltasse. Na verdade, ele tinha dúvida no coração. Os outros creram que o Senhor voltaria e fizeram o melhor enquanto ele não voltava. Esse aqui, ele achou que talvez o Senhor não voltasse. Tipo assim, apostou no cavalo errado, né? Deu um tiro na água. Ele está aqui, esse texto, esse momento, Jesus está expondo a sua infidelidade, porque ele não se esconde, ele não se expõe, ele se esconde, melhor dizendo. E o servo, ele olha para o Senhor a partir da sua ótica. Ele olha para o Senhor como ele, na verdade, é. O servo enxergava o Senhor a partir da sua infidelidade. Você já ouviu essa coisa? Minha sogra sempre disse isso. Bendita Dona Nélia, mulher sábia. Você ficar olhando para o outro, pensando muito mal do outro, é porque você deve ser assim. O problema está em você, não é no outro. E é verdade, Dona Nélia, deve estar me assistindo agora. Um beijo, sogra. Deus abençoe. E aqui é assim. Esse servo olha para o Senhor cheio de temor, achando que o Senhor é um explorador, achando que o Senhor é um carrasco. É a mesma maneira que nós olhamos para Deus. Vamos trazer essa realidade para nós também.
não é? Nós também enxergamos Deus a partir dos nossos pressupostos e a partir das nossas deficiências e loucuras, eu diria. Como aquele servo. A gente enxerga Deus como um Deus duro, a gente enxerga Deus como um Deus vingativo. A gente coloca isso no nosso discurso evangeliquez. Deus vai me vingar, a vingança do Senhor tarda, mas não falha, aleluia. A gente gosta de criar umas coisas do tipo, um Deus ganancioso, um Deus sectarista, que é moldado de acordo com o nosso jeito de viver, com a nossa deformidade, com a nossa loucura, com o nosso jeito de flertar com o sistema, a gente atribui isso a Deus. Era o que aquele servo estava fazendo descaradamente. É por isso que tem tanta gente com dificuldade com o Antigo Testamento, gente. Porque as pessoas acham que lá é um Deus, e aqui é outro, né? O Deus do Antigo Testamento, ele mandava matar criancinhas. Meu Deus, não consigo enxergar amor. Uau, Deus é o mesmo, gente. Deus é o mesmo. É o homem que é um problema. E Deus se revela dessa maneira e age dessa maneira por questões circunstanciais daquela época, daquele momento e da própria capacidade humana de compreender Deus. E gente que tem dificuldade com Deus, olha e sempre olha para esse lado difícil de compreender Deus, sem perceber amor. O Antigo Testamento é cheio de amor, gente. É cheio de amor. É Deus se derramando em amor pelo seu povo e aguentando aquele Israel rebelde o tempo todo. Um Deus fiel à sua aliança, está lá. Mas nós não. Nós queremos enxergar Deus a partir de nós mesmos, como aquele servo. E aí, vem um questionamento do Senhor. Mas o Senhor respondeu, versículo 22, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Há um quê de ironia muito grande aqui, gente. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu o receberia com juros. O que é que o Senhor está dizendo aqui, gente? Eu vou deixar você continuar pensando isso a meu respeito. E esse é um movimento que Deus eventualmente faz. Ele entrega aos duros de coração, entrega os duros de coração a sua própria dureza. É assim que você me enxerga? Então tá bom, então você vai ficar assim mesmo. Isso está lá em Romanos capítulo 1, isso está lá na história do faraó que tem o seu coração endurecido, e Deus diz várias vezes, endurecerei o coração do faraó. Como assim? Que Deus maldoso é esse? Não, o coração do homem já era duro. Então eu vou entregá-lo à sua própria dureza, e ele vai ter que saber quem eu sou. Não é falta de amor, é a própria ação de Deus em cima da decisão humana. Isso é muito respeitoso, eu acho. E aqui a mesma coisa. Olha o Salmo 18, que lindo, gente, para a gente entender isso aqui. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Esse é Deus. Quando a gente trata Deus segundo a nossa própria ótica, a gente acaba sendo entregue à nossa própria ótica. Quando a gente trata Deus como vingativo, como duro, como sem amor, nós acabamos vivendo isso. Deus se revela de acordo com a conduta ética e as atitudes que nós temos. Ou seja, o apego que nós temos ao pecado conta muito nesse sentido. É o caso desse servo. Mas aí vem a sentença, versículo 24. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram. Senhor, já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. A única mina que ele tinha foi tirada. Aquele que age com fidelidade em relação às dádivas recebidas, vai receber mais. E não há questionamento, Deus trabalha assim, o reino de Deus funciona assim. A conversa não é de lucro, a conversa é de fidelidade. Mas para encerrar, eu vou para o ponto que talvez seja o mais polêmico. Ele não define a nossa interpretação da parábola, mas ele é um ponto polêmico e dá um certo negócio quando a gente lê isso aqui. Lucas 19, 27, é a palavra do rei.
Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Ah, tá vendo que esse Deus é duro mesmo? Você estava enganado, mito. Esse Deus é mau, porque olha o que o Senhor da parábola faz. Ele corta a cabeça, ele acaba com todo mundo. Então, gente, olha que interessante. Os inimigos do rei, eles aparecem naquele comecinho que nós lemos, e depois eles somem, né? E aparecem agora. Bem interessante isso. Só quando eles são condenados é que eles aparecem. De forma geral, nós interpretamos essa parte do texto, e até mesmo essa parábola, como a inevitável volta de Jesus. Nós estamos falando sobre isso, estamos aqui sem ele está voltando, e quando ele voltar, vai pegar todo mundo, o bicho vai pegar, gente. Os infiéis, mata todo mundo, acaba com todo mundo, e os pecadores arrependidos, tranquilo, mas os inimigos, ele vai destruir todos eles. Eu quero apresentar uma outra possibilidade para você. Ela começa a partir do entendimento de que talvez essa sentença não tenha sido cumprida. Porque os inimigos do Senhor nem estão em cena, eles nem aparecem. E nós encontramos aqui uma reflexão, uma possibilidade para uma reflexão do tipo, os inimigos merecem isso. Mas, se nós formos justos com o texto não diz o que aconteceu. Essa é uma palavra do Senhor, dizendo, os meus inimigos merecem isso. Mas a coisa fica sem fechamento. E você sabe que existem situações no texto bíblico que não tem fechamento, né? Vou usar um aqui que tem fechamento, mas só para a gente entender. Se nós formos lá para Gênesis e lermos a história de Abraão, imagine você lendo Gênesis 22 pela primeira vez. Abraão sendo convocado por Deus para levar Isaac no monte e matar Isaac. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Então, só que você tem que chegar até o final do texto, para saber que a graça e a misericórdia estavam com Abraão e socorreram Abraão e o seu filho. Existem outros textos que deixam isso em aberto, como por exemplo Lucas 15. A parábola dos dois filhos. Lembra da história? Filho mais novo, filho mais velho. O filho mais velho fica todo iradinho, fica todo revoltadinho porque o filho mais novo vem. Aí o pai vai atrás do filho mais velho, convida ele para entrar na festa, porque o seu irmão estava morto e ele voltou à vida. Vem comigo. Cri, 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 cri. Não tem final a parábola. A gente não sabe. No início da história, nós temos aqui um Senhor que deu aos seus servos aquilo que eles não mereciam, a dádiva, não é? E eles nem sequer trabalharam por isso. Esse é o caráter do Senhor da parábola. Estamos chegando no fim, gente, mais um minutinho. O Senhor mostra a sua generosidade durante todo o texto. Ele é generoso com o servo fiel. E ele dá mais para eles. Ele é generoso com o servo que não é fiel, porque ele tira dele, mas não aplica uma multa, não tira o cara do lugar que ele está. Tem uma generosidade aí, porque ele não faz o que ele poderia fazer, inclusive segundo os costumes da época. E aqui, não é possível que a história termine assim, manda matar e acabou. É o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor, ele vem cheio de generosidade. E mais, nós somos convidados por Lucas, e a gente tem conversado sobre isso várias vezes. Nós somos convidados por Lucas nesse texto a pensar como é que a parábola acaba. Esse é um jeito de Lucas escrever. Citei Lucas 15 agora. Imagina aí, o filho mais novo entrou ou não entrou? E aqui a proposta é essa. Imagina aí, será que ele foi generoso ou ele mandou matar mesmo aqueles seus inimigos? Se pensarmos que a sentença será cumprida,
Então a gente começa a ter um problema com a própria proposta de Lucas ao escrever o que escreve, porque Lucas enxerga Jesus como? Vamos ler como é que Lucas enxerga Jesus, Lucas 6,35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. A proposta de Lucas, ao apresentar Jesus, não pode ser desmontada em uma história. Ou seja, Lucas não estaria desmentindo Jesus em tudo que ele constrói. Lucas estaria danificando a sua própria apresentação de Jesus. Ou nós precisamos rever nossos conceitos quanto a uma história como essa. Fica o ponto de interrogação para nós. Como Deus é? Quem é Deus? Aí você vai dizer assim, obviamente, na sua cabeça, isso já deve estar acontecendo. Mas e o juízo de Deus? É verdade. Ele existe, ele está previsto. Mas eu aprendi que a gente tem que ler o que está escrito no texto, nesse texto, especificamente, que nós estamos estudando. E aqui me parece que Lucas está reforçando a generosidade de Deus, que é generoso com a gente. Nós, seus servos, no meio dessa vida louca que nós temos, no meio de um cenário que despreza o Evangelho, que despreza Jesus, Ele tem olhado para nós com a sua bondade e graça, e um dia Ele voltará, irmão. A nós cabe fidelidade, não ao Evangelho do resultado, e sim ao Evangelho da fidelidade e do amor a Deus a despeito de qualquer coisa. Deus é gracioso e bondoso. Deus deseja a nossa fidelidade. Deus recompensa os fiéis, ama os fiéis. Deus é bom, Deus é amoroso, gracioso. Aqui nós temos graça abundante e imerecida mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Está difícil a vida, irmão. Está sendo perseguido, questionado na tua fé. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Esse é o nosso papel no meio dessa sociedade doida. Mantenha-se firme em nome de Jesus. Fecha os teus olhos comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração mexido por essa possível interpretação desse texto bíblico, Jesus. E o Senhor sabe o quanto eu me encho de temor para subir aqui nesse palco e falar com os meus irmãos sobre isso. Mas hoje me sinto em paz, porque nós temos aprendido através do próprio texto a manifestação da Tua graça e misericórdia que nos alcança todo dia. A gente tem aprendido com Lucas os valores do reino. Nós temos aprendido, Senhor, sobre sermos discípulos de Jesus e o que isso implica. Implica em entrega, implica em morte, implica em rejeição do que eu acho certo, implica em morte do meu próprio eu. E eu te agradeço, porque hoje podemos em liberdade reler esse texto e perceber graça e misericórdia do Senhor enquanto o Senhor não volta. Faz-nos servos fiéis, Senhor. Molda o nosso coração a um evangelho da fidelidade, não ao evangelho do lucro e dos resultados, mas ao evangelho da entrega, ao evangelho de corações entregues ao Senhor em tudo que fazem, em tudo que são, mais ainda. Obrigado, Senhor, por essa manhã.